Bom, estamos aqui reunidos novamente em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitudes, do Hamed, e hoje a gente vai conversar sobre um tema chamado grau de sensibilidade. Num primeiro momento, como forma da gente se harmonizar, que a gente possa pedir a Deus, a espiritualidade amiga, para se fazer aqui presente, a nos indicar caminhos, conteúdos, direções. Que possamos, Senhor, ser instrumento da tua vontade, do teu amor, da tua fé e perseverança. Que todos possam se sentir acalentados, cheios de fé, renovados em amor. Que assim seja. Bom, vamos lá. O homem de uma capacidade notória. Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto as inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem, com admirável exatidão, em suas mais delicadas nuances. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas, sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com sua lucidez e discernimento cada vez maiores. Sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós, viajantes na embarcação da vida. Acho que a gente pode parar por aqui, aberto a comentários. Olha, eu esqueci de desligar o microfone hoje. Mas, enfim, essa leitura é sensacional, né? Está se trazendo para nós essa questão de certa forma, do desenvolvimento espiritual nosso, mostrando para nós que todos nós temos a sensibilidade, que vamos adquirindo consciência, e no momento que adquirimos a consciência, nós vamos amadurecendo também a nossa conexão com Deus, com o universo, e desenvolvendo a nossa intuição, não é? Então, assim, é muito interessante porque a gente percebe que nós temos múltiplas inteligências, correto? Então, a gente pensa na inteligência, no QI, que eles chamam, a gente pensa na inteligência socioemocional que nós devemos ter, que a nossa inteligência emocional, ela interfere na forma como nós vivemos em sociedade, certo? E nós temos também a nossa inteligência espiritual. Olha que maravilha! E a possibilidade de nós também crescermos nesse aspecto. Existem até pesquisas científicas, livros muito interessantes, que falam sobre a questão do nosso QS, que seria o coeficiente espiritual, né? Então, quanto mais nós desenvolvermos esse aspecto na nossa vida, mais qualidade nós ganhamos, e como ele coloca aqui, ó, homens sensíveis, todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Então, quer dizer que quando nós desenvolvemos essa sensibilidade em nós também conseguimos ver além do aqui e do agora. Nós conseguimos viver de uma maneira em que nós temos uma percepção maior da essência das coisas. Então, nós compreendemos, por exemplo, no meu ver, né, nós entendemos que a nossa vida ela não se limita a esse corpo físico que nós temos agora, as condições que nós temos agora. Então, traz essa compreensão para nós do além da vida, que nós temos ainda muito a aprender, que nós já crescemos muito,
já acumulamos muita bagagem aí de vida espiritual, né? Assim como ele coloca para nós aqui posteriormente, sobre a questão de que sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Mas qual que é a palavra-chave? Sensibilidade é patrimônio. Quer dizer que nós fomos acumulando ao longo do tempo, ao longo das nossas encarnações, construindo aí essa questão na nossa alma, né, Tássia? Eu colocaria assim, construindo o ser que nós somos, que faz parte do todo. Mas, ao mesmo tempo, ele traz também sobre a questão da mediunidade, que muitas vezes, que para nós espíritas, essa sensibilidade externa que nós temos, interna também, ela tem a ver com mediunidade, né? E ele traz para nós também as pessoas que não compreendem as consequências, eu diria, desse intercâmbio que nós temos com a espiritualidade. Porque seja lá ou seja cá, o certo sempre existe, né, Tássia? Eu não colocaria nem como certo, eu colocaria como estar afinado ou não com as leis universais. Porque a nossa felicidade depende do tanto de consciência que nós temos e do tanto que nós vivemos próximos ou não das leis universais. Porque qualquer pessoa que sai fora da ética da lei de Deus, digamos assim, vai ter consequência para todo mundo, não importa quem seja, né? Então, a nossa sensibilidade, ela não basta nós sermos sensíveis do ponto de vista mediúnico, falando agora, mas nós precisamos ter consciência. Eu não posso, por exemplo, pedir alguma coisa a um espírito porque eu tenho a sensibilidade mediúnica da clarividência para que eu possa ver esse espírito, mas eu pedi para ele fazer uma maldade para uma pessoa. Então, nós nos comprometemos com o conhecimento que temos e com a forma com a qual nós o usamos. Eu acho que é bem isso, né? Conhecimento é responsabilidade, é uma verdade mesmo. E em relação a isso que você falou, se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Então, a gente começa a perceber também, né, que a gente ainda vive em um estágio evolutivo, seja nós mesmos e o mundo, assim, de uma forma de que a gente ainda necessita dessas coisas espetaculares. Não deveria, porque, na verdade, se você para pensar, se a gente não consegue visualizar o pequeno, como é que a gente vai visualizar as grandes coisas, né? Então, as pessoas ficam atrás desses fenômenos, né? Principalmente, assim, no espiritismo, em outras religiões. Como é que foi feito o desenvolvimento, né? Se precisou, naquele primeiro momento, de coisas, assim, um pouco mais drásticas, né? Ali das mesas girantes e tal, que é para que, de certa forma, isso aguçasse a nossa curiosidade acerca desses processos espirituais, de como funcionava, de que isso existia. Mas é parar para pensar também que a gente já evoluiu um pouco e que a gente não necessita mais desses fenômenos tão espetaculares, seja a nível mundial, seja a nível individual mesmo, porque às vezes a gente fica buscando essas experiências espirituais mais espetaculares, sendo que a gente não consegue visualizar aquilo que acontece na nossa vida, né? Eu acho que também, assim, tem um pouco disso, sabe? De que, para mim, eu sempre comento aqui que a vida é muito didática e que se a gente realmente tivesse esse grau de sensibilidade que é dito aqui, a gente entenderia que o encadeamento próprio das coisas que nos acontecem na vida não tem aleatoriedade, porque se você para pensar assim, se a gente está conectado às leis universais e se as coisas estão acontecendo com um propósito, nosso movimento natural seria silenciar, né? Silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração e ali auscultando o que existe dentro de nós e aquilo que existe fora de nós, na nossa própria vida. E aí a gente não precisaria tanto desses fenômenos espetaculares, até porque o nosso grau de sensibilidade não nos permite ainda, né? Então, assim, se a gente não consegue nem visualizar o porquê das coisas acontecerem na nossa vida da forma como acontecem, como é que a gente vai visualizar algo ainda superior?
superior, né? Então, às vezes a gente fica atrás dessas coisas superiores sem perceber que a nossa própria vida está dando ali pistas e de que seria nosso papel realmente despertando essa sensibilidade e aflorando. E como você bem disse, é patrimônio, ou seja, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo das encarnações e que é um processo de construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo mesmo, né? E aí, imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas manifestações, né? E aí, é bonito quando ele diz ali que, na verdade, não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas. Então, isso por si só já seria um parâmetro, né? Só da gente entender essa existência do nosso ser imortal, o quanto isso já nos granjearia tanto mais. Só que a gente realmente não tem ainda essa percepção, mas, como se diz, é patrimônio, a gente vai conquistando, a gente vai adquirindo, mas é isso, a gente vai ali treinando essa percepção e essa capacidade, né? E como eu disse ali bem no inicinho, é interessante, né? Homens de uma capacidade notória que não a compreendem. Então, tem essas pessoas, né, de capacidade notória que não compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, apreendem com admirável exatidão nas suas mais delicadas nuances, a mostrar também que não é isso de idade, né? Como ser imortais que somos, existem jovens muito mais sensíveis e muito mais lúcidos do que pessoas, às vezes, com um grau de conhecimento muito grande. A gente comenta sobre a linguagem simbólica da vida e, de fato, ela existe, né? Que a gente possa ir descortinando tudo isso que existe, mas existe, né? A gente só ainda não tem essa percepção, talvez, esse grau ainda de sensibilidade. Interessante isso que você falou, que me veio um insight aqui. Como que, veja só, nós espíritas, se a gente for pensar, veja quantos espíritos que são encaminhados em missão. Por exemplo, a notícia que nós temos é que Emmanuel já reencarnou. Emmanuel é jovem hoje. Então, a gente pode perfeitamente ter pessoas que, aqui para nós, no corpo de carne, são jovens, mas que são espíritos com muita sabedoria, né? Eu estava ouvindo uma palestra da Maíse Braga e ela estava contando que Joana de Ângeles falou para Divaldo que iriam reencarnar 200 espíritos, isso há um certo tempo, 200 espíritos com a missão espiritual de dar uma guinada na Terra, mas 200 espíritos da estirpe de Chico Xavier, Francisco de Assis, espíritos renomados, né? Aí o Divaldo foi fazer uma visita para o Papa Francisco, ele recebeu um convite, estava lá Divaldo e vários outros chefes de estados, diplomatas e tudo mais, e o Divaldo apertou a mão do Papa Francisco, o Papa Francisco não soltava a mão dele, de jeito nenhum. Apareceu do lado do Papa Francisco, Francisco de Assis, em espírito, e a irmã Clara. Aí apareceu a Joana de Ângeles e falou para o Divaldo assim, Divaldo, o Papa Francisco é um dos primeiros dos 200, que tem hoje 81 anos. Olha que coisa linda que é esse mecanismo da vida trazendo para nós, nesse ir e vir do infinito, trazendo para nós os espíritos com muita sabedoria para virem conviver conosco e nos ensinar. E ela colocou, a Joana colocou para o Divaldo, como você falou, olha, o Papa Francisco veio para transformar algumas coisas que a nossa Igreja Romana precisa passar, que os nossos irmãos católicos já têm condições de ver a vida com olhos melhores. Provavelmente eles estavam falando em relação a alguns dogmas, algumas coisas. O Papa Francisco revolucionou muita coisa para os católicos, né? Achei muito bonita essa história e eu achei que interessante ver, porque a espiritualidade, ela trabalha o tempo todo, né, Tássia? Nós nunca estamos desamparados, o tempo todo é uma coisa bonita acontecendo aqui, outra coisa sendo trabalhada ali para que a gente cresça, para que a gente tenha oportunidade.
Então, veja o quão magnífico é isso. Eles colocando aqui pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós. E é isso. Nós, viajantes na embarcação da vida. E é pensar, né, Dani, são só 200 pessoas em um universo de bilhões, o quanto 200 pessoas bem intencionadas, comprometidas com o bem, com o amor, com a fraternidade, o quanto isso transforma bilhões de pessoas, né? O quanto isso deixa aquele rastro bonito no mundo, né? E se a gente se propusesse a ser um pouquinho melhor, né? O quão a gente não poderia ajudar nesse movimento? Porque, claro, não somos nem de longe esses 200, mas entraríamos nesse movimento da vida, das leis universais, de colaborar com o todo, né? De nos doar em pequena parcela e o quanto isso não também ajudaria no adiantamento nosso e do mundo, consequentemente, né? Bonito mesmo. Bom, vamos continuar. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante renovação que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento, a tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos apurados a profundeza das coisas e, em muitas ocasiões, conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas, observam no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente uma associação harmônica com a ordem divina e de cunho fraternal. Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, promovem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e de autoritarismo. Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. Acho que a gente pode parar por aqui e aí depois a gente finaliza. Achei fantástico. Primeiro, essa frase aqui: há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Veja que essa reciclagem que ele fala, a principal que a gente faz, é a questão da encarnação e reencarnação, né, Tássia? Que é uma oportunidade, assim, que a gente tem de renovação, que é misericórdia divina para nós. Porque quantas coisas a gente deixa para trás no esquecimento do passado e que nós vamos ter essa oportunidade de renovação, eu diria que sem esse peso em nós, né? Porque muitas vezes nós ainda não sabemos trabalhar a questão dos acontecimentos e da nossa responsabilidade. Então, normalmente, o que nós trazemos para nós é a culpa. E a culpa, ela é um peso e trava. Então, quando nós travamos, nós não conseguimos seguir. Veja que a oportunidade que Deus nos dá é na reencarnação. Quando nós conseguimos, né, que ele traz aqui, por não possuírem parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante renovação. Então, nós precisamos nos renovar. Esse contato com o mundo espiritual, de uma forma mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele é extremamente importante para nós, sobre todos os aspectos. Aí ele traz para a gente essa questão da ciência também. Nós sabemos, né, Tás, temos conhecimento de que vários espíritos vêm em missão em campos científicos para trazer evolução. Chico psicografou muitos livros do André Luiz, certo? Evolução em dois mundos. Ele traz para nós como se dá a evolução aqui na Terra, como se dá a evolução no mundo espiritual. Ele trouxe questões da ciência que hoje, 50 anos depois, estão sendo estudadas em grandes universidades do mundo.
Então, 50 anos depois, na época, quem leu o livro do Evolução dos Mundos achou que Chico estava doido. Como é que pode uma pessoa que não teve o estudo aqui do mundo escrever coisas tão relevantes e que ainda nem foram descobertas? Hoje a gente sabe que elas foram descobertas, mas na época, o que está acontecendo? Né? Então, a gente percebe que o mundo espiritual traz para nós, os espíritos trazem para nós conhecimento o tempo todo para a gente ir, ó, cresce um cadinho, cresce um pouquinho, evolui, né? Pega a dica aí que vai dar certo. Trazendo para nós essas questões extremamente importantes de renovação que nós precisamos. Renovação na forma de agir, na forma de pensar, na forma de sentir, em tudo. Ser um ser desperto demanda essa coragem para renovação, né, Tássia? Não é fácil. Não é fácil você querer fazer uma coisa e você pensa assim, poxa, véio, isso aqui tem uma consequência. Isso aqui tem uma consequência espiritual na escolha que você está fazendo em cada momento da sua vida. Então, você viver e, ao mesmo tempo, você combinar as questões espirituais com a vida material, não é fácil, mas tem que ter coragem. Porque se nós estamos aqui encarnados, nós temos condições de sermos seres humanos melhores sempre. Sempre. Nossa, tanta coisa. Ficaria aqui escutando um tempão, na verdade, Dani. Mas e eu acho que ainda tem essa outra questão, né, daquela mesma frase que você falou a tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar. E a encarnação, né, as encarnações sucessivas, de fato, elas são, assim, uma ótima oportunidade de crescimento, até por conta do esquecimento, mas o quanto também a gente pode fazer isso em vida, né, Dani? O quanto a gente pode renascer em vida diversas vezes. E eu vejo a evolução como essa escadinha mesmo que a gente vai subindo e trilhando, sabe? E que existem certos patamares de consciência que a gente pode ir subindo em vida mesmo. Então, para mim, essa renovação, ela existe de encarnação para encarnação e por que não de momento a momento? Se a gente tivesse lúcido o suficiente, presente o suficiente para entender a vida e entendendo que a gente vai passando por esse processo natural de evolução, de provas, né? Então, a gente vai sendo mesmo testado, a gente entenderia e visualizaria a vida como essa escada que está sempre nos convidando a subir mais um degrau. E ali, quando cessa aquela experiência de consciência, ou seja, a gente já adquiriu aquele patamar de consciência, né? Entender. Aquele conhecimento que eu adquiri, eu sou responsável por aquilo, eu sou responsável, inclusive, por repassar esse conhecimento, mas principalmente por aplicar na minha vida, e aí subir mais um degrauzinho, né? E entendendo exatamente isso, que esse grau de sensibilidade também vai subindo, e que é nosso papel ir subindo essa escadinha, e que a gente vai sendo confrontado pela vida, né? A escada é, senão, quando a gente dá aquela parada na vida, que a vida fala assim, ó, dá para crescer um pouco mais, você está estagnado, você está parado, vamos crescer mais. E aí vai demandar um pouco mais de nós, né? E aí vão vir algumas provas, e aí realmente a gente vai passar por aquele teste, por aquele aprendizado que é necessário, mas entender, vamos subir os degraus, né? Vamos seguir esse processo, esse fluxo natural de entrar em contato com as leis universais e as leis da vida. E vamos seguir, vamos renascer em vida várias e várias vezes numa mesma vida, né? Morrer e renascer, porque esse é o processo, esse é o ciclo natural das coisas. Eu fiquei pensando também quando você disse ali sobre os conhecimentos, é verdade, né? Eu fico imaginando assim que várias coisas, inclusive, que o Chico fala, quanto tempo ainda vai demorar para que, de fato, a ciência possa comprovar tantas outras coisas, né? Como é que pode uma pessoa realmente sem instrução, né, no grau que era, e da gente, ao olhar esse exemplo, por exemplo, né, a gente já falou aqui sobre isso também, da glândula pineal, o quanto esses conhecimentos, décadas depois, vêm se iniciando de uma coisa que ele já falava ali atrás, e que as pessoas talvez olhassem aquilo e falavam, meu Deus, que absurdo, e o quanto também a gente, às vezes, ao olhar para uma experiência que é muito diferente, ou para uma ideia que é muito diferente, a gente também não tem esse mesmo
essa mesma trava, né, de entender tudo aquilo que a gente desconhece como algo sobrenatural e que então a gente tem que excluir, que não tem que dar valor. E o quanto é bem isso que você sempre comenta, né, Dani? A gente veio para cá para renovar, para nos renovar e, sobretudo, renovar nas ideias, porque não tem como a gente ser diferente se a gente não se permite entrar em contato e travar contato com novas ideias. Então, sobretudo isso, que a gente realmente vá vendo a vida sobre esse ponto de vista, né? Eu costumo falar muito aqui que as experiências que nos acontecem na vida, se a gente não precisasse delas, se não tivesse algo ali para aprender, a gente não teria que passar por elas. Então, é ir compreendendo a vida como esse mecanismo didático que está querendo que a gente extraia algum conhecimento ali, né? E eu acho que é sobretudo isso, que a gente se abra ao novo, claro, sempre com um pensamento crítico, sempre tentando aplicar aquilo na nossa vida, mas não excluindo as ideias que hoje parecem loucura para a gente, né? Ou então, assim, muito abstratas, né? Porque realmente é esse grau de sensibilidade que a gente vai desenvolvendo. E, claro, o pensamento crítico também vem com isso, né? É ganhar discernimento, é ganhar consciência, é tentar aplicar isso na nossa vida, é ver quais são os frutos dessas ideias, né? Eu acho que é aquilo que Kardec fazia, é utilizar o bom senso, né? Kardec não refutava uma ideia no primeiro momento, ele dava uma contextualizada, procurava entender, pedia o auxílio dos espíritos, e eu acho que é isso, né, Tassi? Eu sempre falo, nós nunca estamos sós. Então, no momento que você fizer uma prece sincera no seu coração, pedindo para que a espiritualidade te auxilie no momento difícil que você está vivendo, ou uma decisão que você precisa tomar, a espiritualidade nos auxilia e nos dá sinais. A gente precisa utilizar justamente essa sensibilidade para estarmos abertos. Porque para a gente ter esse contato maior com a espiritualidade, nós precisamos deixar de lado as nossas ideias. Nós precisamos, às vezes, acerenar nossa mente, sabe? Eu lembrei de uma coisa muito interessante, porque Pestalozzi, ele fala, tinha um método educacional em que ele falava que nós temos três campos, né? Nós temos a mente, o coração e as mãos. Isso é no sentido de que nós devemos conhecer, pensar, mas nós devemos educar os nossos sentimentos e nós devemos agir. Só que essa parte do sentimento, do coração, tem a ver com meditação, com acerenar. Então, quando nós meditamos e limpamos a nossa mente das coisas que nós vivemos no dia a dia, quantas coisas que são inúteis que a gente guarda na nossa mente e que de alguma forma vai construindo um lixo mental em nós. Então, essa limpeza, ela é importante também, porque uma mente limpa vai nos proporcionar um contato maior com a espiritualidade, com Deus, cara. Um contato maior com Deus. Então, a nossa conexão com Deus, ela depende do silêncio da nossa mente também, do silêncio do nosso coração, da calma dentro de nós. Então, essa sensibilidade, ela vai crescendo à medida que a gente vai diminuindo algumas coisas em nós. Me parece muito isso. E aí, bem isso mesmo. Bom, vamos terminar. Portanto, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente encontrarão, mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo que se tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que vai se projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Acho isso lindo. É sempre o movimento natural da vida de quando a gente está pronto para crescer, acontece. Aliás, quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Muito lindo isso, né, Tássia? Muito lindo. Mas, assim, eu colocaria uma coisa muito importante, porque ele fala, assim, que
um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil em outra existência. Mas esse primeiro passo nós podemos dar um segundo ainda nessa existência, né? Eu acho que quando a gente vai adquirindo uma sensibilidade, um conhecimento espiritual, naturalmente algumas coisas vão se transformando na nossa vida, né? Seria o natural da coisa, né? Isso que ele coloca aqui no final, aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente encontrarão mesmo assim. Então, quer dizer, ele coloca que os fenômenos mediúnicos, eles transformam algo em nós também. Toca a sensibilidade nossa, toca o nosso coração, a nossa alma. Só que nem sempre a gente consegue dar abertura para isso. Acho que esse é o grande lance, né, Tássia? Que fica assim, que a espiritualidade está tentando o tempo todo fazer com que a gente evolua, com que a gente amadureça o nosso livre-arbítrio, que a gente adquira cada vez mais consciência das leis da vida, das questões espirituais da vida, né? Estão trazendo para nós sempre a oportunidade da renovação. É isso, de fato é isso. Toda vez que a gente faz um atendimento, numa reunião mediúnica, a gente sabe que aquele espírito está ali, porque já passou por muita coisa e às vezes ele não conseguiu essa chavinha da renovação, né, Tássia? Então, a gente conversando com ele, eu imagino que, enquanto esclarecedor, a gente busca tocar o coração dele para que ele consiga encontrar nele mesmo essa oportunidade de renovação, porque é isso que todos nós buscamos, de uma maneira ou outra. O nosso coração, ele anseia por tempos melhores, sempre. Então, a nossa alma busca coisas melhores, sempre também. No momento que a gente para no sofrimento, que a gente para numa dor, ele é um momento de muito pesar, porque é um tempo que está passando em que a gente poderia estar construindo algo melhor em nós e que a gente, porventura, está ali parado. Mas as oportunidades estão aí, né, Tássia? É isso. Para a gente. Ai, é bonito, né? Porque é isso mesmo, é tempo de renovação. Essas leis divinas, elas já existem dentro de nós, né? E o quanto a gente se estagnar, o quanto a gente parar, é ir contra essas leis naturais que estão dentro de nós ali, querendo nascer, querendo brotar, querendo fluir. É como realmente querer travar um rio, né? O fluxo de um rio. E é isso. Quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. O quanto que vai demorar é sempre questão nossa. E ainda assim eu acho muito bonito, porque é uma sabedoria da espiritualidade entender o nosso tempo, né? De saber que a gente poderia estar avançando, mas que se a gente prefere ali ficar na retaguarda, tá tudo certo, porque a vida vai nos levar de uma forma ou de outra a empreender esse caminho novamente, né? Mas que a gente possa ter esse papel mesmo mais proativo de se comprometer a seguir o fluxo da vida, a seguir as leis universais, que é para isso que a gente está aqui, não é para nada mais do que isso, né? É para a gente realmente crescer e seguir esse fluxo da vida. Então, é isso, eu achei tão bonito quando você disse que é exatamente isso. A gente vê a angústia do ser que está ali seguindo contra as leis naturais, seguindo contra tudo aquilo que ele poderia avançar e que seria papel dele fazer, mas está tudo certo, porque é o tempo de cada um, são as experiências, a experiência que eu vivo vai ser diferente da experiência que você vive, aquilo que vai me despertar talvez não te desperte naquele momento, e aí é entendendo também essa boniteza da vida, né? Essa sensibilidade mesmo que a espiritualidade também tem para conosco, mas que a gente possa ter esse papel mais proativo mesmo. E tipo, é uma coisa que o Haroldo sempre comenta, né, que a espiritualidade, ela não violenta consciências. É isso, então, ela respeita esse tempo em nós. Você vê que Emmanuel fala que os métodos que a espiritualidade usa é o tempo e a reencarnação. E é isso. A gente tem o livre-arbítrio dentro de nós, né? Mas, à medida que nós vamos conhecendo, a gente vai também percebendo a nossa autorresponsabilidade em relação a tudo que nos acontece, né? Então, fica a nosso critério, não é sem consciência, fica a nosso critério o que a gente vai fazer, sabendo que a responsabilidade é nossa e as consequências serão nossas também, da nossa ação ou não, né? E eu acho que só finalizando é isso, é entender de novo, né,
nessa simbologia bonita da vida, entender que quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Então, que a vida está sempre nos convidando, através de pessoas, circunstâncias, acontecimentos, a fazer essa renovação. E que esses grandes mestres, esses professores que aparecem, às vezes em forma de dor, às vezes em forma de pessoas difíceis, às vezes em forma de circunstâncias desafiadoras, é porque a gente já está pronto para aquilo. E é entender isso, que por a vida não ser esse caos, tem ali por detrás disso um sentido, um significado oculto que cabe a nós revelar, né, dentro de nós, é entender que a gente sempre está preparado para tudo aquilo que está nos acontecendo e que cabe a nós entender isso. Quando o aluno está pronto, que somos nós, a vida vai trazendo as provas e as circunstâncias para que a gente possa crescer, né? E é sobre isso. É verdade. Dá tempo da gente fazer uma prece final, Tássia? Vamos tentar, vamos lá. Rapidinho, acho que dá. Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse momento maravilhoso de estudo, momento em que a gente traz luz para a nossa consciência, luz para a nossa alma. Agradecemos por tudo, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade do conhecimento, da sensibilidade que temos. Pedimos que nos fortaleça em esperança, em coragem, em bom ânimo.